A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu estou um pouquinho diferente? Sim ou não? Deus é maravilhoso, né, irmãos, na nossa vida. Que possamos lembrar do que foi declarado agora no grupo de louvor, nos louvores ao Senhor. E uma das declarações no segundo hino diz: sopra em mim outra vida, nova vida outra vez. Eu não vou cantar porque fora de cogitação. Mas você lembra as palavras que você declarou há alguns minutos atrás, que diz: sopra em mim nova vida outra vez. Você lembra daquilo que foi declarado, que esta casa está cheia da glória de Deus, que ainda temos lenha, temos fogo. Faça dessa quarta uma quarta especial. Feche os seus olhos. Faça dessa quarta uma quarta especial. Você tem parcela neste culto. Aprenda o seguinte, meus irmãos: nós temos parcela neste culto. Nós temos parcelas no andamento deste culto. Nós contribuímos para que este culto chegue ao coração do Pai e agrade o coração do Pai. Nós que estamos aqui nesta igreja, nós que estamos sentados, nós somos responsáveis, nós temos parcelas para que este culto agrade o coração do Pai. Amém? Glórias a Deus. Nós somos participantes desse culto. E eu e você somos responsáveis por agradar ao coração do Pai. Glórias a Deus. Eu estive pensando em tudo aquilo que Deus está fazendo nessa igreja. E cada vez que eu penso, meus irmãos, apesar das dificuldades, pastores, que nós enfrentamos, né? Nós que estamos à frente deste trabalho, irmãos, é muita coisa que Deus tem feito na nossa vida, né? Para pensar, minha amada irmã, meu amado irmão, quem éramos nós há anos atrás? Quem era você há algum tempo atrás, no teu processo de conversão, no teu processo de transformação através de Jesus? Não é a igreja, o novo tempo que vai transformar a nossa vida, mas é Jesus, e Jesus usa a igreja para transformar a nossa vida. E eu olho para a minha vida e falo, glórias a Deus, porque as dificuldades vêm e a gente pensa que Deus não está fazendo, Deus não está trabalhando na nossa vida, mas quem era você há 4 anos atrás? Eu sei o que eu passei, quem eu era 5 anos atrás. Às vezes, meu irmão, você não pode estar como você queira estar, mas você já não é mais o mesmo de alguns tempos atrás. Às vezes você não está onde você quer chegar, mas você não está parado no mesmo lugar de anos atrás. Amém? Glórias a Deus. Que possamos abrir o nosso coração para a ministração de hoje, baseada em João 11, uma passagem muito conhecida. Eu quero ser muito breve, muito clara, muito objetiva, para que a palavra do Senhor entre no seu coração e que para a palavra do Senhor penetre no nosso coração, para que possamos tomar decisões certas e reajustar ou ajustar algumas coisas na nossa vida. Amém? Então a palavra é baseada em João 11. Em João 11, 17, vai falar da morte de Lázaro. Se você quiser colocar NA. Um episódio muito conhecido pela igreja. João 11, 17 vai falar que quando Jesus encontrou Lázaro, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, Lázaro já estava morto. E eu parando para pensar, né, nessa situação, nessa passagem que vários ministros já pregaram, pastores, pregações de YouTube, e o Senhor falou no meu coração alguns acontecimentos importantes que nós temos que ter. Pegar o time dessa passagem. E naquela situação de morte, de luto,
Lázaro já estava com mau cheiro, sepultado há 4 dias. E as pessoas estavam o quê, irmãos? Tristes, angustiadas, naquela dor, sofrimento. Por quê? Por passar por um momento tão difícil. Perder alguém que ama é muito difícil. E as pessoas daquele momento, naquele episódio, estavam muito tristes. E tamanho era o sofrimento das pessoas. Principalmente das pessoas que amavam a Lázaro. E não é à toa que a Bíblia vai falar que Jesus chorou. O único episódio que fala nitidamente que Jesus chorou foi na morte do seu amigo. E trazendo para a nossa vida, quantas situações de tristeza, desconforto, quantas coisas que estão mortas na nossa vida, que protelam dia após dia, não só causam uma escuridão dentro de nós, como causam sofrimento para as pessoas que nos amam. Tudo que a gente passa de dor, sofrimento, de tristeza, de morte, de algumas situações, sonhos que foram adormecidos, projetos, propósitos, chamados, ela vai causar um desconforto com as pessoas que amam você. Então, uma coisa que eu aprendo nessa passagem é que toda dificuldade que a gente passa, toda situação desconfortável, vai prejudicar as pessoas que nos amam. As pessoas que nos amam vão sentir sofrimento. Assim como Marta, Maria e as pessoas que amavam ele, sentiu. E já pulando para João 11:39, Jesus vai dar uma ordem. Ele vai dar uma ordem bem clara e objetiva naquela situação. Ele vai falar: tirem a pedra. Jesus ordenou: tirem a pedra. Muito objetivo o que Jesus falou. Ele deu uma ordem para tirar e remover. Em algumas traduções fala: rolem a pedra, tirem essa pedra, remova a pedra. E eu gostaria que nós analisássemos a nossa vida. E a primeira pergunta que eu tenho para você nessa noite, para a minha vida e para a sua vida: quantas pedras na nossa vida precisam ser removidas para que o agir de Deus opere em nós? Quantas pedras precisam ser removidas na minha e na sua vida para que Lázaro saia para fora? Porque, irmãos, essa é uma passagem que remete muito bem aos dias de hoje. Existem pedras na nossa vida que precisam ser tiradas para que Lázaro saia da nossa mente, do nosso coração. Para que nós saímos de uma situação de morte, de escuridão, e para que as coisas venham à tona. Mas como assim? A pedra estava tampando o sepulcro. E ela estava tampando o mau cheiro de Lázaro. Não é à toa que quando Jesus pediu para tirar a pedra, Marta já questionou: mas Senhor, como que sim tirar a pedra? Ele já está 4 dias morto, já cheira mal. Irmãos, tem situação na nossa vida que precisamos tirar as pedras para que as coisas que Deus quer trabalhar venham à tona. Removeu a pedra para que algo da nossa vida viesse à tona. Existem situações que o Senhor quer trabalhar na nossa vida, mas a gente quer camuflar, quer colocar pedra sobre pedra. Na nossa situação física, porque a nossa vida é corpo, alma e espírito. E tem pedras na nossa vida espiritual que a gente quer deixar lá, porque se tirar vai doer, se tirar vai trazer desconforto, se tirar já cheira mal. Ninguém pode saber. Porque enquanto está tampado, o outro não sente. Enquanto essa ferida está tampada, o meu irmão não sente, a minha esposa não vê. Mas aprenda uma coisa, meus irmãos. A morte o que entristecia o coração daquelas pessoas não era a pedra, era a morte de Lázaro. Então, existem muitas situações desconfortáveis na nossa vida, que acontecem na nossa vida, que, querendo ou não, atrapalha a pessoa que você ama. E quando eu falo a pessoa que você ama, eu estou falando de família, eu estou falando de marido, eu estou falando de esposa, eu estou falando de mãe, de pai e de filho. Essas são as primeiras pessoas que te amam e te querem bem. Valorize a sua família. E aí, eu pensando, quantas pedras precisam ser removidas
para que coisas ruins saiam de nós, para que a gente seja libertado de tudo aquilo que nos aprisiona. Mas por outro lado, meus irmãos, eu estive pensando. Vocês estão me entendendo? Amém, né? Pare para pensar. Quantas pedras já foram removidas da minha e da sua vida, para você ser quem você é hoje? Quantas pedras já foram removidas da sua vida, para você ser quem você é hoje, e para você estar no lugar que você está hoje? Você pode pensar um minuto, trazer à memória, porque a Bíblia diz, traga à memória tudo aquilo que te dá esperança. Então, hoje eu te motivo, te encorajo, para você trazer à memória todas as pedras que foram removidas da sua vida, que fez você ser quem você é hoje. Sabe, eu fico pensando, meus irmãos, em quase 21, 22, 23, em 3 anos e poucos de ministério de mulheres, e eu participei, tive a oportunidade, o privilégio de ter encontros de mulher com a maioria das mulheres aqui, e Deus me levou àqueles momentos que eu estive com cada uma, e naquele momento o Senhor falou, quantas pedras foram removidas depois daquele momento na sua vida? E quantas pedras, minha filha, eu te usei para remover na vida das minhas filhas? Então, meus irmãos, minhas irmãs, quantas situações o Senhor usa para que pedras sejam removidas na nossa vida? Sejam gratas às pedras que foram removidas. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca se esqueça o que Deus já fez por você. Em coisas que foram destravadas na sua vida, que antes de alguns anos, alguns meses atrás eram travadas, cravadas, barreiras, porque pedra significa barreiras. Quantas barreiras foram tiradas da nossa vida? Oi, Dê. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Então, nessa noite é uma noite de gratidão, de orientação e de ajuste na nossa vida. E é engraçado, meu irmão, que quando Deus dá uma ordem bem clara, tirai a pedra, Ele joga a responsabilidade para as pessoas tirar a pedra. Quem tirou a pedra, Denise? A Bíblia não fala quem tirou. Se foi Marta, Maria, se foi os judeus. Mas uma coisa eu tenho certeza, foi uma força humana, foi uma pessoa, ou foram pessoas que removeu a pedra. E sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que aquilo que a gente tem que fazer, Deus não faz para nós. Jesus não tirou aquela pedra do sepulcro, daquela caverna, mas Ele deu uma ordem para as pessoas tirar. E quantas pessoas Deus usou, tocou na sua vida para tirar pedras da sua vida? Quantas pessoas Deus usou no seu ministério, na sua igreja, na sua família, para remover situações que te causavam dor, sofrimento, escuridão, desconforto? Seja grata à pessoa e às pessoas que removeram essas pedras. E o que mais também me impressiona, quando eu olho a Bíblia, olho o versículo e vem aquela palavra rema no meu coração, Lázaro estava morto. Lázaro não viu quem tirou a pedra. Por quê? Porque Lázaro estava morto, pastor. Então tem muitas pessoas que Deus usa, sem você ver, sem você perceber, sem você saber. É os anônimos que o pastor fala da fé. Mas como assim, irmãos, que em nome do Senhor Jesus nós reconhecemos, ou seja, no início ou no final, quem foi o responsável por tirar pedras, ou ajudar a gente na nossa caminhada. E que esse senso de gratidão nunca se aparte de nós. Amém? E eu fico pensando, meus irmãos, que em certas situações aqui na igreja, falando para vocês e para mim, nós estamos como Lázaro, morto, na escuridão, desconfortável,
Ou nós estamos como pedra, tentando camuflar, tampar aquilo que dói em nós, para que não venha à tona aquilo que precisa ser melhorado. Ou nós estamos numa fase, num tempo, que nós somos as pessoas responsáveis por tirar a pedra das outras pessoas. Quem você é neste momento? Qual é o tempo que Deus tem para você neste momento? E eu pensando em remover a pedra, irmãos, as pessoas que removeram a pedra foram pessoas responsáveis. Tenha responsabilidade, tenha senso de responsabilidade em remover a pedra de quem te ama, de remover a pedra das pessoas que tanto amam você. Então eu quero chamar a atenção nesta palavra, nesta parte de pedra. Falei sobre Lázaro, agora estou falando sobre pedra. Se você é o esposo, se você é casado, que em nome do Senhor Jesus, Deus te dê um senso de responsabilidade, de tirar a pedra da sua esposa, de tirar os fardos da sua esposa, de tirar o sofrimento da sua esposa, de tirar aquilo que aprisiona, que machuque ela. Remove a pedra da sua esposa. E se você que é esposa, casado, ajude o teu marido, não dê pesos, não dê fardos para ele carregar, não seja uma pedra de tropeço para ele, mas remova aquilo que machuca. Se você que é filha, ajuda sua mãe, ajuda seu pai que mora com você. E se você mora com irmãs, ou mora sozinho, você tem pessoas que te amam, que te esperam. Mas Denise, como assim? Cada um não é responsável por si? Irmãos, quem está doente não tem saúde. Quem está fraco não tem força. Quem está morto não tem vida. Lázaro não tinha vida para remover aquela pedra. Lázaro não tinha força para remover aquela pedra. Mas as pessoas, apesar de estar com sofrimento, elas tinham força, elas estavam com vida. Então você que tem vida, você que tem força, remova a pedra do seu irmão, da sua irmã. Não é possível que nós não somos capazes de remover as pedras de quem mora com a gente, da nossa família. Não é possível que nós não conseguimos cuidar nem da nossa família, e nós não estamos preparados para cuidar lá no trabalho, e muito menos na igreja. E na igreja também ajuda os irmãos, ajuda as irmãs, ajuda os pastores. No seu trabalho, sempre tem pessoas precisando de uma palavra, de uma oração. Seja ousada, ore mesmo, profetiza. Nem se você for orar no teu quarto, sem elas ver, os anônimos da fé. Aleluia. Não coloque fardos nas pessoas. Não seja uma pedra de tropeço. Seja um agente removedor de pedras. Glórias a Deus. Aleluia. Ajude eles a remover a pedra. Glórias a Deus. Jesus não removeu a pedra. E eu aprendo que não devemos terceirizar a responsabilidade nossa. Glórias a Deus. Aquilo que é de Deus, Deus faz. Aquilo que é nosso, a gente tem que fazer. Glórias a Deus. E agora, aquela pedra está removida, aquele portal está aberto, aquela gruta, aquela caverna está aberta. E agora existe uma luz que entrou numa escuridão, no lugar que estava cheirando mal. E Jesus, diante daquela situação, Ele é tão maravilhoso que as pessoas não entendiam, ou de certa forma culpavam Ele. Você chegou atrasado, mestre, se você estivesse aqui, não tinha acontecido isso. E as pessoas não entendiam o time de Deus, o time do Senhor, o time das coisas espirituais. Porque muitas das vezes nós não conseguimos entender o agir de Deus, achamos que Ele está atrasado, achamos que Ele não está olhando por nós, achamos que só a vida da irmã está boa, só a vida do irmão está boa e a nossa só vai para trás. Só que a falta de fé, ou a fé adoecida, ou uma vida espiritual adoecida, faz com que a gente não tenha discernimento para saber
que o nosso Cronos não é o Kairos de Deus. Jesus estava num tempo de Kairos. E aqueles homens e aquelas irmãs estavam no Cronos. E ela não entendia. Mas Jesus é pontual, estratégico, perfeito, maravilhoso. Ele vem no tempo certo na minha vida e na sua vida. Ele ordenou para que aquelas pessoas retirassem a pedra. Então Deus está dando uma ordem para mim e para você. Filho e minha filha, eu espero que você retire a pedra de quem você ama, para mim agir na vida dela. Meu filho e minha filha, eu espero que você retire a pedra das pessoas que tanto te quer bem, tanto te ama, que está do seu lado, para que eu opere e dê uma palavra. Lázaro, sai para fora. Filha, sai para fora. Agora é a parte de Jesus. Agora o poder da vida está com quem? Com Jesus. E ele dá uma ordem no versículo 40. E antes de ele dar uma ordem, eu queria ler o 41. 11:41. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Olha o relacionamento de filho. O Rafael falou relacionamento de filho. Olha um diálogo de filho para pai. Como que é? Vamos aprender como que é o diálogo de filho para pai. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falei isso por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, ele gritou: Lázaro, venha para fora. Aleluia. Ele bradou, ele não falou Lázaro. Ele falou: Lázaro, venha para fora. E sabe o que eu aprendo com isso? Antes de Deus agir, porque nesse momento houve a manifestação do poder de Deus, nesse momento houve milagre, esse momento a morte encontrou a vida, e a vida deu vida para Lázaro. Existe um diálogo entre Jesus e o Pai, e o diálogo nos remete ao quê? A relacionamento. Ou seja, Jesus se relacionou publicamente com o Pai, aquilo que ele já se relacionava intimamente com o Pai. Ele externou aquele relacionamento para que todos vejam que ele era o Filho de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? O relacionamento gera vida. O relacionamento com Deus gera vida. É impossível ter vida em Deus, em Jesus. É impossível que o Espírito Santo habite em nós sem termos um relacionamento com Ele. Porque o relacionamento gera vida. Antes de ter vida, antes de Lázaro sair para fora, ele gerou um relacionamento. Um relacionamento genuíno, puro, verdadeiro e constante. Que nós tenhamos um relacionamento genuíno, puro e verdadeiro, constante com o Senhor. Porque milagres acontecerão. O poder de Deus vai se manifestar. A vida gera vida. A vida encontra conosco. E tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava desanimado, tudo aquilo que estava na escuridão, todo o desconforto, toda a dor, teve um encontro com a vida. Amém? Glórias a Deus. Então, naquele momento, ele deu uma palavra para Lázaro sair para fora. E Lázaro veio para fora. E as pessoas pôde contemplar a manifestação do poder de Deus. Aquilo que Jesus podia ou poderia fazer e fez realmente. Eu fico imaginando que sinal, que milagre que ele fez. Meus irmãos, vida gerando vida. E agora a responsabilidade de Jesus foi executada. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele gerou vida para Lázaro, glórias a Deus. Não espere nas pessoas aquilo que só Deus pode te dar.
Não espere que as pessoas te dão vida, porque vida quem dá é o Espírito Santo, é só Jesus. Não deposita as tuas expectativas achando que as pessoas vão gerar vida em você, sendo que quem gera vida é Jesus. As pessoas são removedoras de pedra. Nós somos removedores de pedra. Glórias a Deus. E Deus é gerador de vida. Vida só Ele pode dar. Sopra em mim nova vida outra vez. Que nesta noite você possa dizer: sopra em mim, Jesus, nova vida outra vez. Glórias a Deus. Estou terminando. Muito básica e simples essa ministração. Meus irmãos, e agora Lázaro sai para fora. Filho, vem para a vida. Só existe vida em mim. Só existe vida em Jesus, meus irmãos. Eu tentei viver lá no mundo. Apesar de sempre estar na igreja, eu já estive muitas vezes no mundo. E só há vida em Jesus. Saia desse lugar de frustração, lugar de escuridão. E aí no versículo 44, João 11, 44, eu falei sobre Lázaro, sobre pedra, sobre vida. E o último tópico é sobre as faixas. Repita comigo: faixas. Glórias a Deus. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-nos e deixem que ele vá. Glórias a Deus. Irmãos, um dos últimos episódios dessa história, dessa narrativa, vai dizer que Jesus tirou as faixas de Lázaro. Não, né? Misericórdia. Não está escrito isso na Bíblia. Não, Denise. Lázaro já saiu desenfaixado. Ele já saiu pulando, gritando. Jesus deu ordem de vida e já tirou a faixa dele. Não, meus irmãos, a Bíblia fala que Jesus ressuscitou ele e ele saiu todo enfaixado, todo amarrado com ataduras, com faixas e com lenço no rosto. Ele saiu travado, com vida, mas travado. O que nós aprendemos nessa noite, o que Deus quer nos falar nesta noite, nesse último tópico, nós temos vida nele. E eu creio que eu e você temos vida, nós somos nova criatura, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu e você temos nova vida, eu e você estamos caminhando na presença do Senhor, eu e você vivemos milagres do Senhor, mas nós, em certas áreas da nossa vida, nós estamos presos, amarrados, atados. Sabe, pastor, eu lembro, pastor Ademar, falando em amarrado, atado, travado, eu lembro que a igreja sempre tem um tema, né, todo ano, na virada do ano. E a gente orava 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Tinha um caderninho, vida espiritual, vida profissional. Em um certo ano da minha vida, não sei se foi em 2018, 2017, o tema era: o Senhor perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Não sei se o senhor lembra, pastor. E nós oramos o ano inteiro: o Senhor perfeitamente, se alguém achar, eu não sei onde que está, o Senhor perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Irmãos, eu estava vivendo a pior fase da minha vida. Eu estava no meu maior deserto. Eu estava com a minha vida toda amarrada, toda atada. E eu declarava: o Senhor perfeitamente desembaraça os meus caminhos. E eu declarava, e sabe o que acontecia, meu irmão? Aparentemente nada. Minha vida continuava amarrada. Eu ainda continuava no deserto, porque eu não entendia o time de Deus, eu não entendia o processo e o agir de Deus, mas eu declarava firmemente no meu coração: Senhor, e no momento de tristeza, de deserto, eu falei: desamarra a minha vida, desembaraça a minha vida.
E foi um ano muito abençoado para a minha vida, que depois o Senhor perfeitamente desembaraçou os meus caminhos. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que o Senhor perfeitamente desembarace os seus caminhos. Destrava áreas da sua vida que estão travadas. Destravam faixas que deixam você presa, que deixam você travada no seu ministério, no seu chamado, no seu propósito, na sua vida pessoal, conjugal, profissional. Que em nome do Senhor Jesus você seja desamarrado, desamarrado e desamarrado. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Mas Ele deu a ordem para quem desamarrar? Para as pessoas, para quem estava lá. Assim como Ele deu a ordem para tirar a pedra, Ele deu uma ordem para tirar as faixas de Lázaro. Meus irmãos, Lázaro estava com vida, mas Lázaro não tinha condições de tirar as faixas dele. É a nossa responsabilidade desatar as pessoas, tirar as faixas da pessoa. Porque a pessoa pode ter vida, a pessoa pode estar no caminho do Senhor, a pessoa pode crer em Deus, ela pode estar salva, mas ela precisa da sua ajuda para tirar as faixas dela. Lázaro não conseguiu e não tinha condições naquele momento de tirar todas aquelas ataduras dele, mas Jesus ordenou: tirem as ataduras. É responsabilidade minha e de você tirar as ataduras, as faixas das pessoas que você ama, das pessoas que caminham com você, de quem dorme com você. Honre o seu esposo, honre a sua esposa, honre seu filho, honre sua irmã, honre as pessoas que estão com você, o seu noivo, o seu namorado, as pessoas que precisam da sua ajuda, os seus amigos. Se coloque de pé, meus irmãos. Aleluias. Nessa faixa, meu irmão, o Senhor quer nos ensinar duas condições. Que nós precisamos ser destravadas, que nós precisamos permitir que pessoas destravem e saiam as faixas da nossa vida. E que nós sejamos pessoas que ajudem as pessoas a tirarem as faixas. Que nesta noite você possa criar um cenário vulnerável, um cenário humilde para Deus trabalhar. Se prepare, porque vai ter pessoas que vai tirar a pedra de vocês, e vai ter pessoas que vai desenfaixar vocês. E às vezes Deus vai usar pessoas na minha vida para me desenfaixar, e eu vou ter que ser submissa e vou ter que aceitar a pessoa me desenfaixar. E vai ter situações na sua vida que Deus vai colocar pessoas para remover as pedras, e você não vai saber, porque você estava morta e você não viu. Mas tem pessoas que Deus usou e Deus vai usar para tirar a pedra da sua vida. E na hora da faixa, você vai contemplar quem tirou a faixa para você. Porque Lázaro estava vivo e ele viu quem ajudou ele a tirar. Não se esqueça das pessoas que vão te desenfaixar. Não esqueça das pessoas que já tiraram a faixa sua. Que eu possa lembrar as pessoas que já tiraram as faixas minhas. Porque na faixa Lázaro presenciou quem tirou, mas na pedra não. Talvez eu creia no meu coração que ele perguntou: quem removeu a pedra? Quem me ajudou? Seja grato por quem te ajuda. E eu gostaria de finalizar dizendo, resumindo de uma forma bem sucinta o que o Senhor falou. Que Lázaro saia do nosso coração, da nossa mente. Que a gente possa trazer à tona tudo aquilo que precisa sair, vir para fora. Que possamos deixar que pedras rolem da nossa vida. Que possamos deixar que pedras saiam da nossa vida, para que o agir de Deus entre, para que Deus manifeste a glória na nossa vida. Que por outro lado, nós permitimos que a pedra saia,
mas que nós possamos ser agentes removedores de pedra. Você é responsável por cuidar da sua família e remover a pedra dela. Não é os de fora, é os de dentro que você tem que cuidar também.